Amigos, está começando mais uma edição do programa Assunto Cidade, programa que aqui com você tenta debater os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho, sempre daquela forma propositiva que vocês estão acostumados. Assim como estão acostumados também que a gente sempre recebe um convidado especial, uma pessoa que se destaca na sua área de atuação. E olha aí quem se destaca na sua área de atuação que está aqui do meu lado hoje, é o Valdemir Batista Santana, mais conhecido como Val Advogado. Intervalo rapidinho, a gente já volta já para conversar com o Val. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Muito bem, amigos, voltamos então para o início do programa Assunto Cidade de hoje com o vereador Valdemir Batista Santana, o Val Advogado. Antes de começar de dar boa noite para o Val, eu queria repetir uma frase que foi ouvida na Câmara Municipal de Guarujá na semana passada, mais precisamente no dia 22 de julho, quarta-feira, o dia fatídico lá que foi arquivada a CPI que investigava o escândalo da merenda, no serviço de merenda escolar, por conta da decisão judicial. A frase é a seguinte, abre aspas, decisões judiciais a gente deve respeitar, mas eu não sou obrigado a concordar com elas. Fecha aspas, frase do meu amigo Val Advogado. É verdade, boa tarde a todos os telespectadores do Assunto Cidade. É uma grande satisfação estar tendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, para que a gente possa estar comentando a respeito dos temas relevantes que acontecem no dia a dia da nossa cidade, da nossa maravilhosa Pérola do Atlântico. Então, a gente teceu esse comentário, sim, quando a gente fez uso da tribuna, no dia 22, quando estavam praticamente sendo encerrados os trabalhos da comissão, em decorrência de uma liminar, né, que tinha sido concedida pelo juiz do Guarujá, da comarca do Guarujá, e a Câmara acabou interpondo um recurso, né, que a gente chama de agravo, tentando um efeito suspensivo nessa decisão do juiz de primeira instância, né? Esse agravo foi impetrado junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e no próprio dia 22, né, que seria o último dia, o prazo fatal de encerramento dos 90 dias para a conclusão da comissão processante, para que tivesse um resultado final em relação a tudo que foi apurado, o Tribunal de Justiça, a Sexta Câmara do Tribunal de Justiça, ela manteve a liminar da primeira instância, de primeiro grau. Né? Então, a gente teceu esse comentário, nós fizemos todo um panorama do que vem acontecendo desde o início, de como surgiu toda essa apuração, toda essa investigação, e eu teci esse comentário, sim, eu comentei que decisão judicial a gente tem que respeitar, é uma instituição que tem credibilidade, e nós temos sim, que é uma forma também da gente estar reforçando a credibilidade da instituição, do Poder Judiciário. Né? Nós vivemos hoje num sistema, no Estado democrático de direito, né? Então nós precisamos sim estar sempre fortalecendo as instituições. E uma delas é o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Então, como também eu costumo dizer que o Ministério Público também deve estar sempre forte, para que ele possa atuar
com independência, com imparcialidade. Então, eu disse que sim, que nós temos que respeitar, mas não sou obrigado a concordar. Quando eu falo que eu não sou obrigado a concordar, que a gente recebe com certa ressalva determinado ponto de vista. Né? O direito ele é apaixonante por isso. Né? Nós temos tese tanto para dar sustentação para um lado, quanto para dar sustentação para o outro lado. Então, nós temos entendimentos que, muitas vezes, uma Câmara do Tribunal tem um entendimento em relação à matéria e outra Câmara tem entendimento diverso daquele assunto que está sendo tratado, está sendo colocado sob júdice. Então, não concordei com a decisão, apesar que eu também deixei claro que nós não teremos a oportunidade de saber se o equívoco foi cometido pelo Legislativo, né, ou se a defesa da prefeita Maria Antonieta de Brito está certa. Porque eu deixei registrado que, com o término do prazo de 90 dias, essa discussão judicial ela se torna prejudicada. A gente costuma dizer que ela fica prejudicada por perda de objeto. Claro. Então, nós não vamos ficar sabendo, na verdade, quem está certo e quem está errado. Porque tanto o mandado de segurança impetrado pela defesa da prefeita vai perder o objeto, né? Fica prejudicado a sua análise do mérito, quanto também o agravo interposto pela Câmara Municipal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, é lamentável, a gente costuma dizer, essa suposta interferência do Poder Judiciário, né? A população esperava realmente a conclusão dos trabalhos, independente do resultado, Valdir. Você percebe assim, uma sensação, uma sensação entre a população de que a coisa acabou em pizza? É uma frase, um lugar muito comum assim que se fala, uma coisa lugar comum que chama, né? Aquilo lá acabou em pizza, no caso acabou em melancia. É verdade, Valdir, assim, a gente comenta isso, a gente anda na cidade, uma parte da população tem conhecimento que houve, né, uma interferência do Poder Judiciário, que veio a interromper os trabalhos, né, o longo trabalho. E uma parte da população também acha, né, porque está descrente das instituições, né, não só do Legislativo, como do Executivo, como também do próprio Judiciário. As pessoas muitas vezes acabam não acreditando, né, nas instituições, mas é importante deixar claro que as nossas instituições estão sólidas. Claro. Nós percebemos isso a nível nacional, com a Operação Lava Jato, né, onde a Justiça acabou decretando a prisão de políticos, de empresários. Então, a gente percebe que quem tem um poder aquisitivo elevado hoje também vai para a cadeia, Valdir. É verdade. Né? Então, hoje as instituições estão sólidas. Então, a população tem isso na cabeça. Tem uma parcela sim, outra parcela entende realmente o que aconteceu. Que os trabalhos foram interrompidos por um erro, né? A gente costuma dizer por um equívoco na interpretação da lei orgânica, do regimento interno, onde que a prefeita entendeu que houve um vício formal, né, que culminaria, né, com, na verdade, a possibilidade dela se defender. E ela foi socorrer o Judiciário. E, infelizmente, né, o Judiciário entendeu dessa forma que, a princípio, seria prematuro deixar prosseguir, e resolveu suspender. Só que a suspensão também traz um prejuízo, porque se trata-se de um prazo fatal de 90 dias, a gente costuma dizer que é um prazo decadencial, peremptório, ele não se interrompe e não se suspende. Então, eu também costumo dizer, como eu disse quando eu fiz uso da tribuna, no dia 22, que a primeira decisão que suspendeu os trabalhos por 35 dias, Valdir, já trouxe prejuízo irreparável, porque esse prazo não poderia ser recuperável. Né? Há uma parte de juristas que entendem que poderia sim ser aproveitado, e outros entendem que não. Eu entendo que não tinha condições de correr o risco. De correr esse risco, tentar discutir se aquele prazo era recuperável ou não. Porque depois é mais um argumento, uma eventual cassação do mandato da prefeita, seria mais um argumento para desconstituir a sessão, né? É verdade. O trabalho da Câmara e da Comissão. Eu costumo dizer também, Valdir, com alguns amigos que me questionam em relação a todo o procedimento, né? E
passo a fazer uma explanação para esses amigos, como surgiu tudo isso, né? A gente sabe que surgiu de uma longa investigação, de uma denúncia que foi levada ao conhecimento da Comissão de Fiscalização e Controle. É uma comissão permanente, né, do Legislativo, que é composta por 5 vereadores, é a única que tem 5 vereadores, né, na sua composição. É a única para a qual também são eleitos, né, por sorteio, né? São eleitos, isso mesmo, por sorteio, né? Então, o que acaba acontecendo? Essa comissão, ela é importantíssima, toda a denúncia que é levada ao conhecimento da comissão, essa comissão se reúne, os seus integrantes se reúnem e procuram analisar. Então, eles analisam de forma, um procedimento de admissibilidade, se tem viabilidade, se dá para apurar, se não dá para apurar, e toda a decisão, tanto para instaurar um procedimento, para que seja apurado, que seja investigado, existe uma decisão, uma deliberação fundamentada, como também para arquivar existe uma decisão fundamentada por parte dos integrantes dessa comissão, né? Então, iniciou, através da Comissão de Fiscalização e Controle, onde houve um relatório final, onde pediu inúmeras providências, né? E dentre essas providências é a criação da comissão processante, que foi aprovada. Essa comissão processante, ela segue um rito especial, que é pelo Decreto-Lei 201/67, é um decreto que disciplina a apuração de infrações político-administrativas, né? Tanto condutas por parte de vereadores, como por parte também do prefeito. No caso, o decreto editado na época da ditadura militar... Tem plena validade até hoje. Porque foi abrigado, foi acolhido pela Constituição, é isso? Isso. Ele até hoje ele tem a sua vigência, é ele que disciplina os crimes, não só os crimes, como também infrações político-administrativas, né? Val, agora a discussão ficou em torno do rito, do ritual, dos prazos. Quem contestava o trabalho da comissão estava argumentando que deveria seguir a lei tal, a Câmara argumentando que deve seguir o decreto, tudo. Mas a forma, no final das contas, você não acha que a questão central acabou ficando de lado? Então, ficou de lado, que seria, na verdade, o mérito, né, da discussão. O preço da melancia, o preço do adoçante, a qualidade da carne, o peso que estava abaixo. Né? É verdade, mas essa discussão também ela é importante, né? Não se afasta ou se caça um gestor simplesmente por, eventualmente, ele está com a sua popularidade em baixa, ou porque uma parte da população entende que a administração não vem atendendo o anseio da população, não se afasta ou se caça, eventualmente, o administrador simplesmente por isso, por uma pressão popular. Né? A gente tem que estar aqui, ter em mente, Valdir, que houve toda uma investigação. Nessa investigação, entendeu-se, a comissão, que existia indícios robustos que poderiam culminar com a criação da comissão processante. Nessa primeira parte, não existe contraditório, não existe o devido processo legal, não existe a ampla defesa, que são garantias constitucionais. Né? Com a instalação, com a criação, com a abertura da comissão processante, todos esses princípios constitucionais devem ser observados. Contraditório, devido processo legal e, principalmente, a ampla defesa. Né? Então, quando a prefeita, através da sua advogada, ela impetrou um mandado de segurança, dizendo que existiam vícios de formalidade, no caso, questionando o rito, a forma que a sessão foi convocada, o ato de convocação da sessão por parte do presidente, o vereador Nicolassi. O vereador Nicolassi, na época, ele, quando convocou a sessão extraordinária para o dia 15, nós estávamos ainda numa sessão ordinária. Não, eu entendo que a interpretação dele foi que já existia um procedimento instaurado, que seguia um rito disciplinado pelo decreto 201/67, que trata-se das infrações político-administrativas, que no entendimento dele era continuidade, eram atos sucessivos. Né? Só que coincidiu dessa sessão ter sido definida a sua data no recesso. Entendi. Então, outras pessoas entendem, como o juiz entendeu, assim, que deveria ter sido convocada a sessão extraordinária, como manda como determina o regimento interno e a lei orgânica do município.
Entendi. Então, a discussão foi essa, em relação ao ato convocatório, que precisaria de uma maioria de um fórum qualificado para poder solicitar a designação da data, e para que a sessão pudesse ser também realizada, precisa que todos os vereadores, os 17 vereadores, tomassem também ciência. Por isso que não tínhamos tempo hábil para convocar também uma nova sessão extraordinária. Uns entendem que essa sessão era extraordinária, outros entendem que não era extraordinária, apesar de estar no período de recesso. Entendi. Alguns entendem, como foi o entendimento do jurídico, do legislativo, como foi o entendimento do presidente e da mesa diretora, que essa sessão ela não seria extraordinária, ela seria a continuação de um procedimento que já tinha sido instaurado. Essa foi a dúvida que causou. E o que pode ser feito agora, depois de tudo isso? Já que a discussão ficou em torno do uso da legislação que se usa ou que não se usa, do prazo, mas a Comissão de Fiscalização e Controle continua, o relatório da Comissão de Fiscalização e Controle continua existindo, mostrando a série de irregularidades constatadas a partir da denúncia do Conselho, né? Quer dizer, existe um documento. O que precisa ser feito? O que pode ser feito agora? Nós temos um processo, né, Valdir, com mais de 7 mil páginas, são 17 volumes. É um documento válido. Está na casa, está arquivado, foi determinado, né, no dia seguinte que a serventia, os funcionários da casa, elaborassem uma certidão consignando o decurso do prazo dos 90 dias, né, e determinou o arquivamento em razão do prazo ter expirado. Isso está à disposição dos munícipes, né, como também de todos os vereadores. É importante também aqui deixar claro que qualquer munícipe pode solicitar cópia, apesar que não precisa ser dos 7 mil, né, 7 mil folhas, né, 7 mil páginas. Sim, pode pedir uma versão reduzida. Pode pedir, sim, cópia do relatório, cópia de depoimentos, as peças que o munícipe achar conveniente para instruir um novo pedido e dar entrada. Como o vereador também pode fazer a mesma coisa. A diferença do vereador solicitar as cópias, montar um pedido e dar entrada, ele passa a ser o denunciante. Então, ele fica impedido de votar. Então, é menos um voto, né? Entendi. Então, a princípio, qualquer munícipe pode, na verdade, estar solicitando cópia, montando uma denúncia formal e apresentando isso da forma que achar conveniente. Um pedido apresentado à direção da Câmara, à mesa diretora da Câmara, pedindo a abertura já de uma comissão processante. Direto, ou devolvendo... Instruindo com as cópias, né? Entendi. Aí vai ser submetido ao plenário, o plenário vai analisar se não só com base na documentação, mas também com a argumentação, Certo. né? Com a argumentação dessa denúncia, se ela tem consistência ou não, Certo. para que ela possa ser aberta ou não, né? Aí, se for aberta, vai ser mesmo procedimento. Segue o decreto 201/67, onde vão ser sorteados os 3 membros da comissão. Os membros depois vão se reunir, vão definir quem é o presidente e quem é o relator, e os trabalhos continuam conforme todos puderam acompanhar. É importante também, a gente está falando nessa parte administrativa, né? Em relação à discussão judicial, eu entendo, essa é a minha opinião, que já perdeu objeto, né? A gente não tem mais como aguardar uma decisão que venha a reverter isso. Para renascer a comissão anterior. Não, isso aí está prejudicado por perda de objeto. Certo. Mas nada impede que um novo prazo comece, se inicie. Tecnicamente é assim que funciona. Você acha que a semana passada, depois que foi encerrado o processo, a prefeita divulgou por meio da sua assessoria de imprensa, um manifesto onde conclamava vereadores e parte da sociedade civil para aquilo que ela chamou de pacto. Por outro lado, essa disputa jurídica no controle da CPI, no andamento da CPI, talvez, não sei, a impressão que eu tenho é que gerou mais sequelas ainda do que já havia por ocasião da aprovação da própria CPI. Eu acho que... O clima, eu pergunto para você, porque você é um vereador independente, não faz parte de grupo A, nem grupo B, nem nada. Tem clima, o clima está ainda propício para a aprovação de uma outra CPI? Eu acho difícil, né? Eu acho que a prefeita, né? Eu tenho minhas ressalvas em relação à administração, são ressalvas pontuais,
né, até pela nossa atuação, é de fácil constatação isso. Respeito a prefeita Maria Antonieta de Brito. Eu acho que ela tem as melhores das intenções. Acho que ela precisa também se cercar de pessoas mais competentes para que possa, na verdade, estar gerindo a cidade de forma que a população espera, de forma que venha atender o anseio da população. Certo. Então, eu tenho isso em mente. Eu acho que ela foi muito feliz em relação a tentar firmar um pacto, convocar vereadores, convocar a sociedade civil, com o objetivo de garantir uma governabilidade. É aquilo que eu falo. Tentar afastar ou caçar um vereador, ou um prefeito, é uma situação de extrema gravidade, né? Faltando 1 ano e meio, né, a gente percebe que pode causar também uma instabilidade muito forte na cidade. Então, a gente tem que agir com cautela. Por isso que eu falo, durante o período de apuração pela Comissão de Fiscalização e Controle, havia indícios robustos, né? Quando cada vereador fosse decidir o seu voto, se a gente tivesse a oportunidade de votar, se os trabalhos não tivessem sido interrompidos, uma decisão do Poder Judiciário, né, a gente não vai julgar aqui porque a prefeita eventualmente está com a sua popularidade baixa, ou que para algumas pessoas ela não conduz bem a cidade, não administra bem. Nós temos que, na verdade, decidir o nosso voto de acordo com o que foi apurado. Tem elemento suficiente para afastar um prefeito? É uma situação muito grave, Valdir. A gente tem que analisar isso com muita cautela, a gente tem que ter prudência, né? Isso traz um estrago muito grande para a cidade. Isso causa uma insegurança, né, muito grande para a cidade. Então, nós precisamos saber também quem vai assumir, tem condições de assumir, está preparado para assumir, tem que ser analisado isso também. Claro, né? Porque, na verdade, essa pessoa também tem condições de reunir pessoas comprometidas com a cidade para tentar resgatar, né, o desenvolvimento da nossa cidade, para que possa proporcionar mais qualidade de vida para a população. Isso tem que ser analisado também, né? Então, cada vereador tem que ter a sua postura. Independente desse pacto para a governabilidade, o vereador não pode nunca deixar de lado, né, a sua função típica, que é legislar e fiscalizar. A fiscalização é constante. O estado de vigilância em relação ao recurso que é empregado na saúde, o recurso que é empregado na educação, no esporte, na cultura, na infraestrutura, isso é objeto de uma fiscalização constante por parte do vereador, independente da bandeira. Se ele é do PMDB, do PSB, do PROS, do PT, exatamente, tem que existir esse compromisso do vereador com a população, independente de ser de oposição, de ser da base de sustentação ou ser independente. O vereador tem que ter essa postura. Então, se a gente tivesse a oportunidade de decidir, as bandeiras partidárias deveriam ficar de lado. Nós deveríamos ali estar ombreados com a verdade, com a consistência das provas. Tem provas para afastar? Cada um vai votar de acordo com a sua convicção, né? Eu não tive oportunidade, para ser bem sincero para você, de ler as 7.000 páginas. É muita coisa. Então, por isso que a leitura também era importante. Mesmo aquele período longo de leitura. Por isso que era importante, né? O vereador foi receber cópia de todo o procedimento numa mídia digital próximo. Muito próximo da leitura. Muito próximo. Então, você tem que se debruçar, você tem que estar lendo. Por isso que a leitura é importante também, né? Tudo bem que se passa a se ater às principais peças, mas não se afasta um prefeito simplesmente, Valdir, esse pelo menos é minha opinião, meu entendimento, porque está com a popularidade baixa ou algumas pessoas da cidade entendem que a prefeita não vem desenvolvendo um trabalho que venha atender o anseio da população. Não, nós temos que fiscalizar, essas ações precisam sempre acontecer, né? E sempre garantindo para a prefeita ou, de repente, para um vereador, o devido processo legal, o contraditório e, principalmente, a ampla defesa. Isso é importantíssimo. Exatamente. E a defesa que foi oferecida à exaustão pela parte da Câmara. Apesar dessa discussão jurídica em relação a esse vício de formalidade, né, eu acho que, por eu ser operador do direito, eu também teria seguido essa mesma linha de raciocínio. Eu entendo que a advogada da prefeita foi muito feliz em ter observado isso, né? Porque realmente causa dúvida, traz dúvida. E uma dúvida que a gente não vai ter, na verdade, ela resolvida porque o Poder Judiciário não vai poder
mas se posicionar, como eu já disse no começo da nossa entrevista, que não se analisará o mérito. Certo. O mérito porque perdeu o objeto, né? Não tem um posicionamento do Poder Judiciário em relação se a Câmara estava certa em seguir um rito ou se o argumento da prefeita realmente vai ser mantido. Então, ficou só na liminar. Entendi. Mas o direito de defesa, você pode-se dizer que foi garantido. Foi garantido. A gente acompanhou e foi garantido. Certo. Então, houve, na verdade, um vício de formalidade, né? O ato convocatório observou o regimento, a lei orgânica, ou tinha que observar o decreto 201/67? Ficou essa questão, né? Essa ressaca toda do caso da merenda deixou aquela sensação que nem a gente falou desde o início, mas a Câmara não para, né? Os trabalhos da Câmara estão a todo vapor lá e há outras comissões em andamento. Queria só garantir ao telespectador um intervalo rapidinho comercial e voltar com esse e outros assuntos aqui com o vereador Valdo Advogado. Então, voltamos já, o intervalo é rapidinho. Fazer eternos momentos importantes da sua vida é a missão da Marias Produções. Do nascimento, mesmo no parto ao casamento ou no registro do crescimento da família. Arquive suas memórias em álbuns, fotolivros, fotolembranças e vídeos. Estúdio, impressão, acessórios e designer. Confira os pacotes, as ideias e os produtos. Conheça o estúdio da Marias Produções e sua equipe treinada e especializada em manter viva a sua memória, registrando os melhores momentos da sua vida. Marias Produções, o tempo passa, mas as lembranças ficam para sempre. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos. Voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o vereador Valdemir Batista Santana, o Val advogado do PSB. E no primeiro bloco explicou aqui para a gente aqui toda essa questão em torno do caso da merenda, caso que forjou uma CPI, formou uma CPI, uma comissão processante, dentro do ambiente da Câmara Municipal de Guarujá, que quando chegou no final do prazo, teve a sua votação suspensa por decisão judicial, por conta de interpretações do Poder Judiciário com relação à legislação utilizada para os rituais. A Câmara tinha como base o decreto 201/67, como o vereador explicou, e alguns pontos ali observados pela defesa da prefeita mostraram ao juiz que há prazos que deveriam acompanhar a lei orgânica do município, não esse decreto. Então, naquela confusão, acabou terminando o prazo de 90 dias, a comissão foi encerrada. Como o próprio vereador Valdemir Batista Santana explicou aqui, o caso acabou suscitando aí uma série de interpretações jurídicas e agitando a política, mas pelo menos agitou a política da cidade, né, Val? É verdade, faz parte isso, então, né? Uma balançada aí, deixou o pessoal também um pouco mais preocupado. Isso faz parte, assim, independente do resultado, se ia ser um resultado que viria eventualmente caçar a prefeita ou não, nós não sabemos qual seria o resultado, né? Fica difícil antecipar um resultado num julgamento político. É muito difícil, né? Porque cada vereador vai firmar sua convicção de acordo com os elementos que ele conseguiu colher dentro desse trabalho de investigação, esse trabalho de apuração. Então, cada vereador vai firmar a sua convicção dentro do que conseguiu extrair. Né? Existe prova consistente, né? Existe prova segura, que realmente sejam motivos para afastar, para caçar um prefeito. É uma situação muito delicada e grave para a cidade. Isso traz uma instabilidade muito forte,
né? Mas a Câmara deixou bem claro também que ela está fiscalizando, que ela está fazendo o seu papel. E o papel do vereador é esse, é fiscalizar. Um pouco antes, aí na antivéspera de todo esse processo, aí não se tinha também notícia, não se tinha também essa percepção desse manifesto da prefeita de chamar a sociedade civil e os vereadores para um pacto, ou seja, pelo menos para isso já serviu, para provocar um pouco de movimentação e talvez, quem sabe, gerar um pouco mais de humildade por parte da gestão pública. Essa chacoalhada, né, vamos usar esse termo, né, eu acho que ela tem também tem que tirar coisas positivas do que aconteceu. Né? Tem que tirar coisas positivas, pensando sempre no quê? Na cidade, na população. Claro. Né? Nós temos uma postura, nós temos um compromisso com a população do Guarujá, Valdir, né? E nosso trabalho é esse, é fiscalizar intensamente, né? Independente de oposição, de situação, né? Da nossa postura de ser independente. Mas nós temos que estar ali. Eu já votei em vários projetos do Executivo, que eram projetos bons, que atendiam o anseio da população, que beneficiavam a população. Eu sempre votei e procurei justificar porque eu votei. Como eu já votei também em alguns projetos contrários à administração e procurei justificar. Porque no meu humilde modo de entender, eu percebi que aquele projeto ele não atendia ali o anseio da população naquele momento. Então a gente tem que ter também essa postura. Tem que ter bom senso. Hoje o que precisa na cidade é ter bom senso. Nós temos hoje que construir um grupo político, um grupo de pessoas que tenham um compromisso com a cidade. Nós precisamos resgatar o crescimento do Guarujá. Repito, para proporcionar mais qualidade de vida à população do Guarujá. A população do Guarujá tem sofrido muito, Valdir. Tem sofrido um pouco na área da saúde, um pouco na área da educação. Então a gente precisa resgatar isso, né? A gente precisa também que os vereadores que tenham contato com os deputados estaduais, com federais, que consigam, né, trazer emendas para o município, para determinada secretaria, para a educação, para a saúde, para o esporte, para a cultura. Então é uma forma que o vereador também tem de tentar buscar recursos, que é através das emendas parlamentares, né? É importante também esse elo. E eu acho que esse pacto ele vem num momento muito oportuno, se eventualmente vir a acontecer. Não sou contra isso, não sou contra nada que venha realmente trazer coisas boas para a população do Guarujá, Valdir. Né? Se tiver que sentar com a prefeita, se tiver que sentar com os demais vereadores, se tiver que sentar com deputados estaduais, com deputados federais, pensando no bem da população do Guarujá, pode ter certeza que eu estarei presente e estarei sempre de prontidão para estar ouvindo e para estar também dando sugestões. Como você falou, com a defesa, a eficiência que houve na defesa da advogada, a competência da advogada da prefeita, que haja também competência aí aos seus outros demais assessores, principalmente os assessores políticos, né, para que esse pacto venha mesmo a acontecer e que seja feito para o bem da cidade, né? Isso é importante. Essa união é primordial, né? É importante. A gente não pode desviar o foco. Qual é o foco principal? Né? É uma administração eficiente, né, que venha atender os anseios da população do Guarujá. Nós precisamos realmente resgatar nossa cidade. Até porque o motivo para isso ela tem. A Casa Miranda continua sendo investigada pela Polícia Federal, né, que abriu o inquérito para investigar, e a Câmara também possui outras comissões especiais de inquérito ali em andamento, que também podem virar outra pedra no sapato dela. Né? Eu acho que, por parte da administração, o que tem que ser tirado, né, de positivo de tudo isso que vem acontecer e que aconteceu durante esse período, é que não pode permanecer isso, né? Acendeu a luzinha de alerta, né? Se está tendo problema na alimentação e supostamente, né, conseguiu detectar alguns erros, né, ou algumas irregularidades, né? Eu acho que isso tem que servir de atenção, de lição, para que esses equívocos, esses erros, essas irregularidades, elas possam ser corrigidas a tempo para que as nossas crianças possam ter uma alimentação que garanta que ela possa ter, na verdade, o seu fortalecimento através de uma alimentação com qualidade. Pode ser, né? Toda a estrutura que uma criança precisa, né, psicológica, nutricional, para que ela possa realmente ter facilidade para assimilar o aprendizado.
Val, só para descontrair um pouco, esse processo todo da merenda escolar, da CPI, acabou com as férias de muitos vereadores, né? Mas você já tinha se programado melhor que todos os outros amigos, seus parceiros da Câmara, e já tinha combinado uma viagem para uma cidade, para um lugar de primeiro mundo, vamos dizer assim, em termos de serviços públicos, né? É verdade. Nós tivemos a oportunidade de antecipar, né? Nós pegamos os 10 primeiros dias do recesso, que já tinha sido uma programação, né? Período também que a minha esposa tem condições também de estar deixando o escritório dela, que ela é advogada, deixando o escritório dela um pouquinho de lado, para que a gente possa estar uma recarregada na bateria. Então a gente acabou pegando 10 dias, o objetivo era ficar um pouco mais, mas como já tinha data definida da sessão, que era dia 15, no dia do meu aniversário, passei meu aniversário né, lá na Câmara, fiquei quase 3 dias na Câmara, né, 2 dias praticamente com a mesma roupa, né, auxiliei, não era minha obrigação, mas auxiliei também a comissão processante, fazendo a leitura das peças do processo, e a gente acabou, sim, tendo o privilégio de antecipar, né, um pouquinho as nossas férias, em decorrência dos trabalhos da Câmara, que, apesar do recesso, não foram interrompidos em relação à comissão. Nós tínhamos uma comissão em andamento. Eu não tinha necessidade de estar presente durante as oitivas, porque eu não posso questionar, eu não posso fazer perguntas. O próprio vereador Jaiminho impetrou um mandato de segurança. Com esse objetivo, que ele tentasse eventualmente questionar, fazer pergunta, mas ele não pode. Né, só podem fazer perguntas os 3 membros que foram sorteados da comissão, que era o vereador Sorriso, o vereador Givaldo e o vereador Edilson Dias. Né? Edilson Sorriso e o Soares. Sorriso e o Edilson Dias. Isso. Então eram os 3 membros da comissão, só eles podiam questionar a prefeita, questionar as testemunhas de defesa, as pessoas que foram arroladas como testemunhas de acusação. Então nós não podíamos questionar. Então coincidiu, mas eu acabei antecipando também para estar aqui no dia 15. E como está a translitoral lá no Chile? Né? Olha, eu vou te falar, o transporte público funciona. Eu andei de transporte público, eu fiz uso do transporte público, não só de ônibus, mas também de metrô. A cidade é maravilhosa, Santiago do Chile é maravilhosa, realmente é um país de primeiro mundo. Tem algumas eficiências, como qualquer outro país, como qualquer outra cidade também tem, mas eu fiquei encantado e foi um aprendizado. Eu consegui absorver bastante coisas, até eventualmente para a gente estar dando sugestões para serem implantadas na nossa cidade, principalmente na parte de turismo, que o Guarujá tem uma vocação turística, né? Certo. E muito brasileiro, viu? Muito brasileiro. E uma coisa que eu fiquei impressionado é como nossa moeda está desvalorizada, Valdir. Desvalorizada. Não dá para comprar nada lá. Nada, desvalorizada mesmo, né? O peso chileno está bem valorizado. Hoje eu vi uma entrevista de um economista também, a pessoa perguntou que conselho que ele daria para uma pessoa que pretende viajar para o exterior. Ele falou, não viaja. Não viaja, o dólar está 3,60, se não me engano, é isso? Pelo menos agora, final de semana. Com toda a disparada que tem dado aí, com dias, com meses delicados aí por vir. Então, mas olha, foi um aprendizado, né? Eu tive a oportunidade de também ir até a Argentina também, em Mendonça, uma cidade maravilhosa também, que recebe o turista de forma maravilhosa, né? E também o povo chileno é um povo muito receptivo, muito educado, Valdir. Olha, eu aprendi bastante, principalmente na parte de mobilidade urbana. Olha, a cidade é maravilhosa. Santiago foi um aprendizado. Com tudo funcionando, né? Com tudo funcionando. Nós vamos ter agora, passado esse período todo, aí agora com um novo momento da política da cidade, o agosto começando, um ano eleitoral chegando aí, o ano que vem. Acho que a gente vai ter bastante oportunidade para conversar, para trocar várias ideias. De antemão, já deixar assim o convite já renovado para a gente poder fazer um balanço aí de todas essas outras questões nos programas seguintes. Eu que te agradeço, estou me reunindo agora, né, com minha assessoria, nós estamos montando para os próximos 6 meses, para o segundo semestre, um planejamento estratégico para que a gente dê continuidade aos nossos trabalhos, trabalho de legislar e de fiscalizar e sempre procurar dar a nossa contribuição para que o Guarujá possa retomar o caminho do crescimento e propiciar mais qualidade de vida para a população do Guarujá. Valdir, estou sempre aqui à disposição, com certeza nós vamos continuar com esse compromisso que nós firmamos com a população do Guarujá, de estar fiscalizando, de dar a nossa contribuição.
Tá certo. Só antes de encerrar, só dar dois recadinhos, aproveitar até o Val aqui. É só recado, renovar aquele recado do Mário da Dracar, né? Que ele, além de ser referência aí na camisa social para homens, né? Principalmente até para os gordinhos, né? Que ele costuma dizer. Um abraço para o meu gordinho preferido, Tuca Júnior. E a Dracar ela também se destaca também pela variedade de roupas sociais para crianças, jovens, adolescentes e até bebês. Vale a pena dar uma olhada lá para dar uma corujada no seu bebê, no seu jovem. E a Associação Comercial e Empresarial de Guarujá está pedindo mais uma vez, solicitando mais uma vez, que o consumidor de Guarujá prestigie o comércio local, por ocasião agora das comemorações do Dia dos Pais, todo mundo comprar aquele presentinho para o papai, prestigiar o comércio local e fortalecer também, para você empresário, procurar sempre fortalecer a associação associação da sua classe. Bravo, queria te agradecer mais uma vez pela entrevista. Obrigado mais uma vez e vamos conversar de novo. Eu que agradeço, estou à disposição e quero agradecer mais uma vez pelo espaço. O Assunto Cidade é um programa que realmente leva informações com credibilidade para a população do Guarujá. Parabéns pelo programa, Valdir. Obrigado, Val, obrigado pela presença, obrigado a você pela audiência. A gente volta amanhã com uma nova edição do Assunto Cidade.